Estudando português, agora vamos ver a concordância nominal e verbal. Primeiro a nominal. Lendo a coisa da concordância nominal, ela é só uma página com os exercícios. Vamos lá. Concordância é o princípio sintático segundo a qual as palavras dependentes se harmonizam nas suas flexões com as palavras de que dependem. Assim, os adjetivos, pronomes e artigos e numerais concordam com o gênero do número dos substantivos determinados e concordam no nominal. O verbo concordará com seu sujeito em número pessoal. Sobre a concordância nominal, as três primeiras regras, eu diria que são mais importantes. Quando o adjetivo se referir a um só nome, o substantivo concorda com ele a um gênero e um número. Boa árvore não dá maus frutos. Quando o adjetivo se referir a dois ou mais substantivos do mesmo gênero aí do singular e vier posposto, toma o gênero deles e vai facultativamente para singular ou plural. Exemplo, disciplinação e coragem digna ou dignas. E usando o porém, dedicado, o porém é o extra, sabe? Dedicado o pai, o filho e ao irmão. E o irmão. Adjetivo anteposto concordará com o mais próximo. Quando o adjetivo se referir a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes do singular e vier posposto, poderá ir para o masculino plural ou concordar com o mais próximo. Escolheste lugar e hora maus, escolheste lugar e hora má. Porém, sinto eterno amor e gratidão. Adjetivo anteposto concordará com o mais próximo. Esse é o exemplo. A quarta regra. Quando o adjetivo se referir a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes do plural e vier postos, tomará o plural masculino ou concordará com os mais próximos. Rapaz e moça estudiosos ou estudiosas. Quando o adjetivo se referir a dois ou mais substantivos de gênero e número diferentes de vier posto, poderá concorrer com o mais próximo ou ir para o plural masculino. Exemplo, primos, primas, irmãs educadíssimas ou educadíssimos. Sexta regra, pode o adjetivo ainda concordar com o mais próximo quando os substantivos são ou podem ser considerados sinônimos. Gratidão e reconhecimento profundo. Sétima regra, quando dois ou mais adjetivos se referem ao mesmo substantivo determinado pelo artigo, ocorrem três tipos de construção. Exemplo, estudo as línguas, estudo a língua, estudo a língua, daí, estudo as línguas inglesa e francesa. Estudo a língua inglesa e a francesa. Estudo a língua inglesa e francesa. É meio estranho que a segundo e o terceiro exemplo são meio parecidos demais. Oitava regra, as palavras mesmo próprio e só. Quando equivale a sozinho, concordam segundo a regra geral em um número com a palavra e que se referem. Só quando, aqui número com a que se refere. Só quando equivale a somente o advérbio é invariável. Ela mesma me avisou. Vocês próprios me trouxeram a notícia. Nós não estivemos sós. Só eles não concordaram. Que triste. Observação: a expressão a sós é invariável. O exemplo: gostaria de ficar a sós por uns momentos. Nona regra: anexo incluso junto bastante nenhum. Anexo incluso junto bastante nenhum concordam normalmente com os substantivos que se referem. Segue anexa a cópia. Anexa a cópia. Vão inclusos os requerimentos, seguem juntas as notas. Juntas as notas, bastante pessoas ignoram esse plural. Bastante pessoas. Homens, nenhuns, calças. Interessante. Observações. Alerta e menos são sempre invariáveis. Estamos alerta. As situações menos complicadas, há menos pessoas no local. E em anexo. Em anexo é sempre invariável. Seguem em anexo as fotografias. Décima regra, meia. Como adjetivo, concorda com o gênero e o número de substantivos que modificam, mas como o advérbio meio permanece invariável.
meio adjetivo, meio advérbio. Observação: como adjetivo, modifica substantivo, como advérbio, modifica o adjetivo. O verbo é o próprio advérbio. E daí os exemplos: já é meio-dia e meia hora. Substantivo: meia de substantivo, meia hora. Comprei 2 meio litros de leite. Substantivo: quero meio quilo de café. Substantivo: ele sentia-se meio cansado. Adjetivo: eles pareciam meio tontas. Adjetivo: e minha mãe está meio exausta. Adjetivo. Estão, nesse caso, palavras como pouco, muito, bastante, barato, caro, meio, longe, depois, etc. Dado e visto, depois não é, falei errado. Dado e visto, qualquer outro particípio concorda com o substantivo a que se referem. Dados os conhecimentos substantivos masculino, dadas as condições, substantivo feminino, e vistas as dificuldades substantivo feminino. Segunda regra. As expressões de um e outro e nem ou nenhum outro são seguidas de um substantivo singular, mas aprovei um e outro ato, mas uma e outra coisa duraram. Porém, quando um e outro foi seguido de adjetivo, o substantivo fica no singular e o adjetivo vai para o plural. Um e outra parede sujas, um e outro lado escuros, legal. Daí, deixa eu marcar aqui o que eu quero cortar, essa coisa aqui. As 3 regras principais da concordância nominal. E para terminar com os exercíciozinhos. 13ª regra, a palavra possível em ou mais, possível ou pior, possível ou melhor possível, mantém-se invariável. Praias ou mais tentadoras possível, porém, ainda do porém desse ou mais possível, com o plural os mais, ou os menos, ou os piores, ou os melhores, a palavra possível vai para o plural. Ou seja, é invariável, mas tem plural. Praias as mais tentadoras possíveis. 14ª regra. A palavra obrigado concorda com o nome que se refere. Muito obrigado, se for masculino. Muito obrigada, se for feminino. Eles disseram muito obrigados, masculino plural. 15ª. O verbo a ser mais adjetivo. Não nos predicados nominais em que ocorre o verbo ser, mas um adjetivo formando expressões que, tipo, é bom, claro e evidente, etc. Duas construções. Se o sujeito não tem precedido nenhum modificador, tanto o verbo quanto o adjetivo ficam invariáveis. Cerveja é bom, é proibida a entrada. Se o sujeito vem precedido de modificador, tanto o verbo quanto o predicado concordam irregularmente. A cerveja é boa, a proibida é boa. É proibida a boa entrada, quer dizer, é proibida a entrada. 16ª regra, concordância de adjetivo predicativo. O predicativo do sujeito concorda com o sujeito em número gerando. As crenças estão tristonhas. Crenças com tristonhas. O predicativo do objeto, se o objeto direto for simples, os adjetivos predicados concorda com o gênero e número com o objeto. Trouxeram-se na desmaiada. Se o objeto direto for composto, o adjetivo predicativo deverá flexionar-se no plural e do gênero dos objetos. Exemplo, a justiça declarou criminosas a atriz e seus amigos. 2 pessoas, atriz e amigos. Substantivos ligadas por o adjetivo concorda com o mais próximo, ou então vai para o plural. Uma flor ou um fruto saboroso, ou uma flor ou um fruto saborosos. 2 ou um singular, né? 2 ou mais ordinais determinam o substantivo, este ficará no singular ou no plural. A primeira e segunda ferida, ou a primeira e segunda feridas do coração. Agora os exercícios aqui para terminar. A cenário alternativa é que ocorre o erro da concordância de verbo de ser pregativo. O erro aparece nessa aqui. Não parecia, mas era claro sua intenção. Não sei explicar por que está errado. A cenário alternativa em que ocorre algum erro de concordância. Essa aqui, ó. Permitiram-me que as deixe só. Concordância. Essa aqui, umas frasezinhas. Todas estão corretas. Primeiro, é expressamente proibido a entrada. Maçã é muito bom para os dentes e será necessária tal atitude? Próximo, só a um está correta. Na sala havia lugares bastante para todos. Próximo, aí todas estão erradas. Então não vou ler elas. Assinalar o item que apresente o erro de concordância. Assinalar o item que apresenta erro de concordância. Os fatos falam por si só.
Esse tem um erro de concordância. Próxima de completar. Elas mesmas enviaram os atestados anexo, se lembra que anexo não tem variação. Atestados anexo às procuradoções. Anexo não tem variação. Sim. Apenas uma alternativa preenche corretamente os espaços existentes no sentido embaixo. Assinale A, completando com alerta e bastantes. Aquelas seguranças estão alerta porque encontraram bastantes marcas de mão. Próximo, completar também. Não foi justa a nota que receberam. Elas mesmas fizeram o trabalho. Próxima regra, assinalar a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. O aluno foi mal na prova porque estava meio tensa. Tornando as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, exceto se esse aqui está certo. Não, essa aqui está errada, né? Estão corretas menos essa aqui. Eram rapazes os mais elegantes possíveis. Estranho, né? Em todas as frases com a concordância se faz corretamente, exceto em ela possuía bastante recursos para viajar. Tá errado. Concordância. Tem um monte de questão que perguntas que tá tudo certo e uma só tá errada. Zoado. Deixa eu ler uma certa. Rosa recebeu o livro e disse muito obrigada. As roupas das moças eram as mais belas possíveis. Os soldados agora estão alerta. Foi acusado de crime de lesa pátria. As declarações devem seguir anexas ao processo. Seguiram automóveis, cereais e geleiras exportados. Eu não entendi essa última aí. Obrigado, concordância.